Servimos ao Deus de saídas impensáveis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo 14, 15, 16 e 21 e 22. O povo de Deus, na sua fuga do Egito, se viu numa situação absolutamente sem saídas. Atrás, a perseguição de Faraó e seu exército, dos lados uma geografia íngreme e na frente o mar. O que fazer diante de tal situação? O próprio Senhor pergunta em sua palavra: acaso há coisa demasiado difícil ou maravilhosa demais para mim? Apesar da incredulidade e murmuração do povo, havia alguém ali que testemunhava e confiava em Deus. Esse alguém era Moisés. Então, a desculpa de que só você é cristão em sua casa não funciona. Se você crê verdadeiramente, verá a glória de Deus na situação. Um só com Deus é maioria. Quando exercitamos a nossa fé como Moisés, descobrimos que Faraó e seu exército não representam nenhuma ameaça para nós, porque o Senhor é quem peleja por nós. Naquela situação desesperadora e sem saída, o Senhor entra com a única saída impensável: abrir o mar. O nosso Deus é Deus de milagres, de maravilhas, de saídas inesperadas, de soluções impossíveis e impensáveis. Tudo o que precisamos é crer e confiar. O resto é com Ele. O milagre em nossa vida é uma possibilidade absolutamente real. Falo do verdadeiro milagre, não do milagre vendido, comercializado, fabricado, que é tão facilmente propagado em nossos dias pela igreja eletrônica, onde dão ordens ao Senhor como se ele fosse um empregado cósmico, determinando-se que seja feita a vontade do homem e não a de Deus. O milagre acontece na vida daqueles que plantam sementes gloriosas de fé. Não estou dizendo que isso é fácil. Às vezes o nosso milagre vem em meio de muito choro, de muita angústia de alma. Moisés e tantos outros homens e mulheres de Deus do passado experimentaram o milagre de Deus. O autor de Hebreus diz que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que assim seja conosco. A primeira ordem do Senhor é para não temer. Quando sentimos um medo muito grande, recebemos uma violenta descarga de adrenalina que nos faz reagir e enfrentar a situação, ou ficamos simplesmente paralisados e tentamos fugir. Com Israel aconteceu a segunda situação. Moisés manda o povo se aquietar. Era preciso que naquela hora de tremenda crise o povo parasse de se debater e tentar saídas humanas. A hora era de aquietar-se para assistir o agir de Deus. Conosco é também assim. Toda vez que as saídas humanas cessam, é chegada a hora de Deus. O povo deveria se calar. Crente reclamão não recebe nada de Deus. Moisés sabia disso e queria fazer cessar a voz de lamentação. O povo continuava clamando. O fato de Israel estar diante do mar não era problema para Deus. Mar representa na Bíblia tribulação, grande dificuldade. O Senhor continua querendo abrir os mares que se acham à nossa frente. Finalmente, precisamos aprender a marchar como bons soldados de Cristo ao comando dele, o nosso grande general. O Senhor é o mesmo e continua abrindo mares para que seu povo passe a pé enxuto. Israel passa a pé enxuto e o mar se fecha sobre os egípcios que o perseguia. A vitória sempre chega para os que creem. Muitas vezes aguardamos a nossa vitória em lágrimas, mas na certeza que ela virá. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém.